A primeira coisa que percebi ao entrar naquele salão de baile extremamente decorado foi o cheiro, como se tentassem disfarçar a decadência da empresa com perfume caro. Hálito de champanhe, amostras de fragrâncias e um leve fundo de desespero no ar. Ajustei meu blazer preto, o mesmo que usei nos meus últimos 3 eventos opcionais da empresa, e segui para o canto do salão, como sempre fazia. Sem crachá, sem sorriso, apenas Sarah do departamento de risco. Era assim que me chamavam, quando se davam ao trabalho de me chamar de algo. Sarah do departamento de risco, como se eu fosse só uma observação no rodapé de um relatório anual e não o motivo pelo qual não tínhamos desmoronado no 3º trimestre. Do outro lado do piso de mármore, Tiffany Lockwood, loira, rica e quase bêbada, andava como se fosse dona de tudo ali, o que de certa forma era verdade. Filha do CEO, recém-nomeada chefe de eventos, seja lá o que isso realmente significa. Ela usava um vestido de lantejoulas que parecia uma bola de discoteca exagerada e exibia um sorriso irônico, como se estivesse testando para um papel de garota popular em alguma série. Sempre que passava por alguém, a pessoa ria mais do que o necessário. A maioria eram homens de terno, tentando disfarçar o nervosismo enquanto falavam. Eu não precisava de atenção. Precisava de uma bebida. Mas quando me aproximei do bar, o barman serviu primeiro o cara atrás de mim. Um analista júnior que estava ali há 6 meses. Eu estava ali há 8 anos. 8 anos escrevendo relatórios de risco que salvaram a empresa durante a violação de dados em Nova Jersey. Apontando transferências suspeitas que ninguém queria encarar. Lidando com as consequências dos desastres de imagem da Tiffany e das manobras contábeis do pai dela. E ainda assim, quando a apresentação começou no telão enorme com o título Lockwood e Price, nossa equipe, nosso poder, meu nome não apareceu. Todos da minha equipe tinham um slide. Até Marcos, que uma vez usou quadrinhos em um relatório trimestral. Eu não. Fiquei parada com minha taça de vinho branco já morno, fingindo não perceber, enquanto meu estômago se revirava. Era como assistir à minha própria destruição com uma clareza dolorosa. As pessoas aplaudiram. Tiffany fez uma piada no microfone sobre trabalhar duro, ou pelo menos parecer bonita enquanto trabalha, e todos riram. Dei um gole na bebida e imaginei jogar o resto na planta ao lado, mas não fiz. Eu sorri, sempre sorrindo. É assim que funciona para mulheres como eu em ambientes como aquele. A gente aprende a desaparecer sem realmente sumir, a se misturar, a manter tudo funcionando enquanto outros levam o crédito, os bônus e as salas privilegiadas. Ah, e já que você chegou até aqui, deixa eu falar algo rápido. A maioria das pessoas que escuta essas histórias nunca se inscreve. Se você é uma delas, talvez seja a hora de mudar isso. E deixa um like também. Não por mim, mas pela equipe que ajuda a contar essas histórias. Eles leem cada comentário com atenção. Isso ajuda mais do que você imagina. Enfim, voltando ao salão. Tiffany passou por mim com um drink na mão, já visivelmente alterada, com a fala um pouco arrastada. Não te vi na apresentação, Sarah, disse ela com um sorriso exageradamente simpático. Deve ter sido um descuido. Em seguida, bateu sua taça na minha e voltou para o grupo de amigos do mercado financeiro e esposas de influenciadores. Fiquei imóvel por um segundo. Não era choque, nem exatamente raiva. Era como o clique final de algo que eu nem sabia que estava prestes a mudar. Porque quando você é invisível, você observa melhor do que qualquer um. E eu tinha visto tudo. As auditorias ignoradas pelos amigos da Tiffany. As inconsistências nos bônus do pai dela. As vezes em que preocupações reais de investidores eram abafadas por discursos ensaiados. Eu já não era só a Sarah do risco. Eu era a única pessoa ali que sabia exatamente como desmontar tudo por dentro. E havia alguém muito poderoso esperando o momento certo para agir, entre um prêmio simbólico e um fim de semana luxuoso oferecido pelo CEO. Tiffany voltou ao palco cambaleando, com uma taça na mão e provavelmente transmitindo ao vivo para milhares de seguidores que não se importavam com nada daquilo. O leiloeiro, um senhor simpático de gravata borboleta, tinha acabado de anunciar um jantar com um sócio impopular, quando Tiffany tomou o microfone dele com entusiasmo exagerado. Certo,
Certo, escutem, disse ela, arrastando as palavras. Isso foi bonitinho, mas meio sem graça. Precisamos de algo mais interessante. Eu já sabia que não gostaria do que viria. Mas fiquei parada, apenas segurando minha taça e observando. Tiffany apontou para a multidão, como uma apresentadora improvisada. Que tal destacar a funcionária mais emocionante da empresa? Algumas pessoas riram, outras ficaram desconfortáveis. Então ela olhou direto para mim. Vamos lá, Sarah. Ficou parada a noite toda como se estivesse apagada. Vamos animar esse lugar. E então o pior aconteceu. O holofote realmente se virou. Um feixe de luz branca atravessou o salão e parou diretamente em mim. Foi como estar exposta diante de todos. Congelei. Meu corpo parecia querer recuar antes mesmo de eu reagir. Alguém ao fundo murmurou se aquilo era sério. Outro comentou baixinho sobre mim. Tiffany continuou, rindo. Calma, não levantem tudo de uma vez. Estamos falando da mulher que já tratou um erro de vírgula como se fosse algo crítico. Ela faz planilhas parecerem sofrer. Algumas risadas sem graça. E depois, silêncio. Fiquei ali, sob a luz, sentindo aquilo pesar. Eu já tinha enfrentado crises, sobrevivi a cortes, evitei um desastre quando um algoritmo classificou viúvas de forma absurda. E aquela era a forma de reconhecimento. Ninguém fez nenhuma oferta. Não por respeito, mas porque ninguém queria ser o primeiro a tornar aquilo ainda pior. Então, o momento ficou ali, desconfortável, como aquele silêncio constrangedor que ninguém sabe quebrar. Tiffany fez uma careta teatral. Que público difícil. Nem por caridade. Eu queria desaparecer. Queria sumir dali completamente. Nem sei exatamente o que queria. Foi então que o vi, perto das mesas do buffet. Um homem de terno cinza escuro, completamente imóvel. Ele não ria. Não comentava. Apenas observava. Seu olhar era firme, atento. Havia algo nele que indicava controle absoluto da situação, como se estivesse ali esperando exatamente aquele momento. Os holofotes finalmente se apagaram. Voltei a respirar. Tiffany fez outra piada sem graça e saiu do palco. E eu fiz o que sempre faço. Sorri, concordei, fingi que estava tudo bem, como se não estivesse sendo destruída por dentro diante de tantas pessoas. Mas algo tinha mudado. Percebi que o homem de terno ainda me observava. Ele fez um leve aceno de cabeça. Foi ali que entendi que eu não era a única prestando atenção em tudo. Eu bati palmas. Sim, é constrangedor admitir, mas bati palmas como alguém condicionado a aplaudir sem pensar, enquanto recebia aquilo tudo como se fosse normal. Os holofotes já tinham se afastado. Tiffany seguia com sua noite. E eu estava ali, sob um lustre caríssimo, fingindo que tudo não passava de um mal-entendido. Uma parte de mim ainda pensava que, se eu risse também, talvez ninguém percebesse o quanto aquilo me afetou. As pessoas começaram a se dispersar rapidamente. O constrangimento se espalha rápido. No fim das contas, ninguém queria absorver o meu. Alguns colegas me lançaram olhares de pena. Um sujeito do jurídico murmurou algo que ficou perdido no ar, difícil até de entender. Ele sequer conseguia sustentar meu olhar. E então, como se nada tivesse acontecido, a música voltou. Jazz com saxofone. Nada como um pouco de Kenny G para fingir normalidade. Depois de ser exposta daquele jeito pela própria empresa, me afastei da multidão quase como um fantasma andando para trás. Em silêncio, sem chamar atenção, voltei para o canto mais distante do salão, onde a luz era mais fraca e o silêncio mais confortável. Achei uma mesa alta abandonada e me acomodei ali, como alguém perdido em um casamento. Minha bebida ainda estava onde eu havia deixado, intocada desde a apresentação. A água do copo havia marcado um círculo perfeito na toalha branca, como se ele tivesse chorado na minha ausência. Fiquei olhando para aquilo como se pudesse encontrar alguma resposta. E então, como se seguissem o roteiro da pior comédia possível, o pessoal do RH apareceu. Eram dois. O sujeito da prancheta e a Karen do yoga. Clássico. Sorrisos ensaiados,
vozes suaves demais, como quem tenta acalmar um animal ferido. Ei, Sarah, disse o rapaz. Você tem 1 minuto? Não, eu não tinha. Mas mesmo assim concordei com a cabeça. Eles me conduziram para um canto, logo atrás da cortina que separava o salão do guarda-volumes. Karen cruzou os braços, com aquele ar de quem ia iniciar uma sessão de meditação. Só queríamos entender melhor o que aconteceu mais cedo com a Tiffany. Eu não disse nada. Deixei o silêncio responder. O cara da prancheta limpou a garganta. Claro, não era algo planejado, mas acreditamos que é importante levar situações assim com leveza, sabe? A cultura da empresa valoriza flexibilidade e espírito de equipe. Flexibilidade. Espírito de equipe. Quer dizer humilhação em público? Claro. Respondi com um sorriso afiado. Entendo perfeitamente. Karen relaxou na hora, claramente aliviada. Estamos todos tentando fazer da noite um sucesso. Com certeza, eu disse. Tudo pela empresa. Eles trocaram um olhar satisfeito e saíram dali como se tivessem resolvido um grande problema. Eu fui até o banheiro, entrei na última cabine, tranquei a porta, sentei sobre a tampa fechada e fiquei encarando meu celular por um longo tempo. Sem choro, sem desespero, apenas silêncio. Então abri o aplicativo criptografado que escondia entre pastas falsas. Toquei em um nome e digitei 3 palavras. Chegou a hora. Pronta? Foi como apertar um gatilho que eu vinha segurando há meses. Os 3 pontinhos apareceram na tela. Então veio a resposta, em uma única palavra. Sempre. Fiquei olhando aquilo por 1 minuto inteiro. Depois guardei o celular na bolsa e saí dali como outra pessoa. Chega de desaparecer. Chega de engolir tudo como se fosse rotina. Na próxima vez que olhassem para mim, eu não seria mais apenas a Sarah da área de riscos. Eu seria o problema que ninguém conseguiu prever. Tudo começou com um erro simples de digitação. 18 meses antes, um estagiário da Lockwood & Price classificou de forma errada a exposição de um portfólio em um relatório destinado a um investidor importante. Uma vírgula fora do lugar transformou uma carteira segura em algo que parecia um desastre prestes a acontecer. Todo mundo ignorou, menos eu. Eu vi aquilo em um domingo à noite, muito depois de todo mundo já ter ido embora para suas vidas e distrações. Eu nem deveria estar analisando aquele relatório, mas algo ali não me parecia certo. Era um silêncio estranho. Um tipo de silêncio que incomoda. Apontei o erro, refiz os cálculos, confirmei tudo, e por impulso, enviei a versão corrigida para a equipe interna e também para o escritório do investidor. Foi arriscado. Eu poderia ter sido repreendida. Mas não fui. Recebi apenas um e-mail curto de alguém com quem nunca tinha falado. Vincent Lang agradece sua descrição. Ele gostaria de conversar. No começo, quase não conversamos. Nada de ligações. Apenas mensagens criptografadas. Ele não se interessava por relatórios prontos ou discursos corporativos. Queria dados crus, padrões, sinais que revelassem o que estava por trás. Eu direcionava a atenção dele para dados públicos, padrões e inconsistências que já estavam acessíveis em relatórios e comunicações oficiais. E aos poucos, algo foi se formando entre nós. Descobri que Lang comandava uma empresa tão discreta que até outras do mesmo setor especulavam sobre ela. Ele não era do tipo que buscava vingança. Ele simplesmente tomava tudo. Nunca perguntei diretamente o que ele queria com a Lockwood & Price. Apenas ajudei a montar o quebra-cabeça. E quando chegou o momento, Tiffany tratou minha dignidade como se não valesse nada, bem no meio daquele salão. Ele não precisou de incentivo. Já estava se movendo. 2 dias depois do evento, Lang marcou o encontro. No Conrad, a poucos quarteirões da sede. Um hotel onde até o café parece caro e o ambiente transmite poder de forma silenciosa. Nos encontramos no lounge. Sem assistentes, sem formalidades. Ele vestia uma camisa azul escura impecável, mangas levemente dobradas. Havia tatuagens discretas nos braços, mas eu não reconheci os símbolos.
O relógio dele valia mais do que eu ganhava em 1 ano. Mas ele bebia café com a calma de quem não tem pressa nenhuma. Sentei à frente dele, tentando não parecer alguém que passou as últimas horas revivendo a própria humilhação. Você parece bem, ele disse com tranquilidade. Já estive melhor, respondi. Ele assentiu e deslizou o celular pela mesa. Na tela, um gráfico detalhado de ações, direitos de voto e estruturas financeiras que eu conhecia perfeitamente. Lang já havia garantido participação de vários acionistas minoritários, tudo de forma silenciosa e precisa. Você tem estado ocupado, eu disse. Ele não sorriu, apenas me observou. Então falou, como se fosse algo trivial. Quando isso pode ser feito? Sem drama, sem exagero, mas aquilo era uma declaração clara. Senti minha garganta secar. Olhei novamente para os números. Estava tudo perfeito. Irrefutável. A não ser que alguém como eu estivesse envolvida. Alguém que conhecia cada falha, cada brecha. Depende. Eu disse com cuidado. Você quer assumir ou consertar? Ele inclinou levemente a cabeça. Eu não compro problemas, disse. Eu compro posição. Fiquei em silêncio por um instante. Depois assenti. Você vai conseguir. Pela primeira vez em muito tempo, senti a tensão diminuir. Eu não estava mais sozinha. Ficar invisível por tanto tempo teve um preço. Mas agora, era a hora de mostrar exatamente o que eu vinha construindo. O primeiro sinal veio por e-mail. Tiffany me escreveu às 6h07 da manhã. Um horário completamente fora do padrão dela. Assunto urgente. Você pode me ajudar com essas perguntas de investidores? O texto era confuso, passivo-agressivo e claramente desesperado. 3 parágrafos sem direção e uma planilha totalmente desorganizada. 2 investidores institucionais começaram a fazer perguntas muito específicas. Perguntas que ela não sabia responder, nem com charme, nem com discurso. À primeira vista, pareciam questionamentos simples, mas não eram. Eram perguntas feitas para encontrar exatamente onde doía. Respondi com um educado feliz em ajudar. E enviei uma cópia para o contato jurídico de Lang. Depois, analisei a planilha com base em informações já disponíveis internamente e em dados que poderiam ser cruzados com registros públicos. Organizei tudo de forma precisa, discreta e inevitável. Tiffany tentou manter a postura na semana seguinte. Tentou mesmo. Endureceu o comportamento nas reuniões, fez piadas às minhas custas e começou a se vestir de forma mais agressiva. Mas eu percebi. Os pequenos erros começaram a aparecer. A forma como ela interrompia a própria fala para checar o celular. O jeito como a risada surgia com um pequeno atraso. Como se a mente dela estivesse ocupada tentando conter algum estrago por trás do olhar. Então, veio o tal retreinamento. Outro e-mail. Assunto: oportunidade de apoio à equipe. Tradução: assumir o trabalho de alguém incompetente até que essa pessoa, sem razão clara, seja promovida ou vá embora para outra empresa. O nome dela era Madison, recém-saída de um MBA que parecia mais focado em tendências vazias e jargões da moda. Ex-colega de fraternidade de Tiffany, zero discreta, chamava a atenção de longe. Foi apresentada na reunião geral de terça-feira como se fosse a materialização de uma grande visão financeira. Madison está se juntando a nós como nossa nova vice-presidente de iniciativas estratégicas, anunciou Tiffany, exibindo um sorriso impecável e um entusiasmo típico de quem entrega um problema disfarçado de solução. Sarah vai ajudar você a se atualizar. Eu sorri. E de certa forma era verdade, porque o que Tiffany não fazia ideia, e nunca fez, era que metade da documentação de treinamento que Madison fingiria ler tinha sido escrita por mim. Eu havia deixado pistas suficientes nos nossos sistemas internos para guiar qualquer investigação minimamente competente. E cada clique que Madison dava sob minha orientação era refletido em um banco de dados paralelo que já havia sido compartilhado com a equipe de compliance da Lang. Nós nos reuníamos 3 vezes por semana em uma sala de vidro. Madison era inteligente, isso eu reconheço,
mas também demonstrava uma ansiedade incompatível com o nível de responsabilidade que queria assumir. A cada 3 frases, uma começava com "Tiff disse", seguida de algum comentário superficial sobre sinergia ou cultura de equipe. Eu concordava com a cabeça, fazia anotações e direcionava suas tarefas de integração para planilhas cheias de inconsistências que eu sabia que Tiffany havia aprovado, deixando que ela se aprofundasse o suficiente para começar a questionar. Perguntas que ela me fazia. Perguntas que eu respondia com pausas calculadas e respostas abertas, permitindo que qualquer auditor atento chegasse às próprias conclusões. Enquanto isso, Tiffany seguia tentando impor controle sem nenhuma sutileza. Aparecia de surpresa nas nossas reuniões. Fazia comentários irônicos sobre sistemas antigos e processos que claramente não entendia. Eu fingia não perceber. Sorria diante de cada provocação e, em um momento, até elogiei o batom dela, só para observar a dúvida surgir em seu rosto. Ela tentava manter a postura, mas estava visivelmente abalada. Eu percebia. A tensão no maxilar, a forma como segurava a xícara de café, como se fosse essencial para se manter firme. Ela começava a sentir o peso de algo maior do que conseguia compreender. Alguém operando em um nível que ela nem sabia que existia, e eu tinha tempo de sobra para deixar aquilo crescer. Porque a vingança nem sempre chega de forma direta. Às vezes, ela se apresenta com organização, paciência e um sorriso tranquilo enquanto desmonta tudo. O primeiro sinal veio com o som seco de papéis batendo contra o vidro. Era uma terça-feira de manhã. O escritório estava mergulhado naquele silêncio típico de ambientes corporativos inflados. Muita gente ocupada em parecer produtiva. Eu estava com minha caneca antiga do departamento de riscos, analisando uma planilha de rebalanceamento que deixaria qualquer especialista impressionado, quando Tiffany entrou na sala da diretoria com passos firmes demais para passar despercebida. Poucos minutos depois, começaram os comentários baixos. "Você soube? Estão auditando ela." A equipe da Lang levantou questionamentos sobre despesas de viagem relacionadas a Dubai. Ao meio-dia, a informação já circulava por toda a empresa. Os relatórios de despesas de Tiffany tinham sido sinalizados em uma auditoria de rotina. Externamente, por meio de uma solicitação formal feita ao Comitê de Auditoria do Conselho, após a aquisição de participação minoritária com direitos de acesso à informação. Foi solicitado um levantamento completo dos reembolsos dos últimos 2 anos. Passagens de primeira classe para reuniões que coincidiam com estadias em spas de alto padrão. Jantares em restaurantes renomados, sempre com as mesmas 2 pessoas, Tiffany e alguém identificado apenas por iniciais que não apareciam em nenhum registro oficial de clientes. Era preciso, direto e impossível de ignorar. E não partia de mim. Eu apenas havia orientado a atenção para padrões, dados públicos e inconsistências já presentes em relatórios acessíveis. Na quarta-feira, o próprio CEO entrou e saiu da sala de Tiffany diversas vezes, claramente incomodado. "Por que Vincent Lang está investigando nossa equipe executiva? Como eles conseguiram esse nível de acesso através do conselho? Quem autorizou isso?" Eu permaneci na minha mesa como sempre, discreta. Até que o RH apareceu novamente. 2 representantes, o homem da prancheta e a Karen do yoga, dessa vez vestida de forma mais formal. "Sarah", disse ele com voz controlada. "Podemos conversar na sala de reuniões B?" Sala B era basicamente um aviso. Entrei, coloquei meu café na mesa e esperei. Karen iniciou. "É só uma conversa rápida, uma sessão de alinhamento. Algumas interações recentes suas levantaram pontos de atenção." Inclinei levemente a cabeça. "Como quais?" "Houve um tom incomum", respondeu o homem da prancheta. "Uma certa resistência em colaborar." "Pode dar um exemplo?" Ele hesitou. Karen reorganizou os papéis. "Não é nada disciplinar, apenas uma mediação preventiva." Empurraram um formulário na minha direção. Li com calma, palavra por palavra. Assinei sem pressa e me levantei. Quase esqueci. Falei, pegando a bolsa. Preparei um resumo detalhado desta conversa para registro e alinhamento.
Karen ficou imóvel por um instante. Tenham uma boa semana, completei, saindo antes de qualquer reação. 15 minutos depois, o material já estava organizado e enviado para Lang. Naquela noite, fui a um bar pequeno próximo ao escritório. Sentei sozinha, pedi uma bebida envelhecida e observei o céu escurecer enquanto pensava no que ainda viria. Porque pessoas como Tiffany sempre cometem um último erro. Algo grande demais para ignorar. Na segunda vez que aconteceu, eu não reagi. Não porque não doeu. Doeu mais do que antes. Mas dessa vez havia intenção. Cálculo. Foi algo planejado. O evento era maior, mais sofisticado. Centenas de velas iluminavam o salão, criando um ambiente que lembrava um verdadeiro mausoléu de luxo. Lustres refletiam luz por todos os lados. O ambiente misturava perfume caro com tensão disfarçada. E Tiffany Lockwood estava exatamente onde sempre quis, no centro de tudo. Vestia um longo vestido prateado com uma fenda marcante. Estava impecável. Confiante demais para alguém cuja posição começava a ruir. O leilão beneficente já estava desorganizado. Um lance absurdo havia sido feito por uma experiência irrelevante. Tiffany, já alterada pela bebida, pegou o microfone antes do momento certo. Certo, certo, disse, com a voz levemente arrastada. Vamos animar isso aqui. Algumas risadas sem graça. E depois, silêncio. Ela girou lentamente e me encontrou no meio da multidão. Cadê a minha favorita? Disse ao microfone. Ah, ali está. Sarah do Risk, nossa especialista em planilhas. Eu estava no fundo, sozinha, segurando uma taça de prosecco já sem gás. Vamos fazer algo interessante, continuou ela. Quem quer dar um lance pela Sarah? Todos sabemos que ela é solteira, brilhante e provavelmente organiza até a própria vida pessoal em planilhas. As risadas surgiram, vindas das mesas da frente e também das fileiras mais ao fundo. Algumas eram sinceras, outras claramente desconfortáveis, e havia ainda aquelas de quem nem entendia o motivo, mas ria assim mesmo, porque é isso que acontece quando quem tem poder expõe quem permanece em silêncio. As pessoas entram no jogo. Convencem a si mesmas de que é só uma brincadeira, que não tem importância. Eu permaneci imóvel. Não pisquei. Baixei o olhar, não por vergonha, mas porque já sabia exatamente o que viria em seguida. Tiffany girava o microfone entre os dedos, embriagada pela atenção. Uma vez, depois outra. Ninguém quer uma introvertida eficiente com plano de aposentadoria. Algumas risadas sem graça. E depois, silêncio. Então surgiu uma voz, não elevada, apenas firme o suficiente para atravessar o burburinho com precisão. 1 milhão. O ambiente congelou. Talheres pararam no ar. Copos ficaram suspensos antes do gole. O DJ, próximo ao palco, afastou os fones como se tivesse escutado algo inesperado. Tiffany piscou, confusa. Como? A mesma voz respondeu, agora mais clara, dando um passo à frente. Eu disse 1 milhão. A multidão se abriu naturalmente. E então ele apareceu. Vincent Lang. Terno cinza escuro, sem gravata borboleta, postura serena, quase silenciosa. Caminhava com calma, como se tudo aquilo já estivesse previsto. Murmúrios começaram a se espalhar. Tiffany ficou sem reação. Lang não olhou para ela. Olhou diretamente para mim. Eu me mantive firme, ereta, porque naquele momento as regras tinham mudado. E eu tinha trazido quem definia essas regras. O silêncio era tão intenso que qualquer pequeno som seria perceptível. Os passos de Vincent Lang ecoavam pesados no salão a cada avanço em direção ao palco. Sem seguranças, sem equipe, apenas ele, com uma presença que afastava qualquer um sem esforço. Todos acompanhavam cada movimento. A respiração parecia presa no ar. Tiffany ainda tentava entender o que estava acontecendo, parada atrás do microfone, como se tivesse perdido o controle da situação. Ele parou diante do palco e a encarou com tranquilidade. Desculpe, senhor, disse o leiloeiro nervoso. Já seguimos para o próximo item. Lang ergueu a mão levemente. Não é necessário.
Não havia aumento de voz, apenas autoridade. Não estou aqui para dar um lance. Ele retirou do bolso interno do paletó uma pasta de couro. De dentro, um documento devidamente assinado e carimbado. Em seguida, apresentou um cartão institucional em relevo, com identificação formal da Lang Strategic Holdings. Não era autoridade policial. Era poder corporativo. Vincent Lang, disse ele com calma. Investidor principal, Lang Strategic Holdings. O impacto foi imediato. Executivos se remexeram nas cadeiras. Olhares se cruzaram. O desconforto era evidente. Lang subiu ao palco com naturalidade, como alguém acostumado a assumir controle sem precisar pedir espaço. A partir desta noite, a Lang Strategic Holdings garantiu acordos de controle acionário, pendentes apenas de ratificação final pelo Conselho. Até o fim desta semana, assumiremos oficialmente o controle majoritário da Lockwood & Price. Silêncio absoluto. Ele manteve o olhar firme. E há algo que todos aqui precisam saber. Sua atenção percorreu o salão lentamente, até encontrar a minha novamente. Eu não investi por causa do prestígio, nem pelo nome da empresa. Então, olhando diretamente para mim, completou. Ela foi a primeira pessoa que confirmou com precisão o que a minha análise já indicava. Foi possível sentir a mudança no ambiente. Um suspiro coletivo, cochichos contidos, telefones discretamente levantados. Tiffany perdeu o controle do microfone. Ele escorregou de seus dedos e caiu no chão de mármore, o som ecoando pesado no salão. Lang alternou o olhar entre ela e eu, fazendo um leve aceno. Não houve sorriso. Não era necessário. A mensagem estava clara. A mulher que havia sido ridicularizada naquele mesmo palco agora era reconhecida publicamente como peça central na maior movimentação de capital da história da empresa. Vincent Lang não era apenas um investidor. Era precisão em meio ao caos. E agora, ele era quem realmente mandava ali. O presidente do conselho se levantou. O diretor financeiro fez o mesmo. Um após o outro, todos começaram a reagir. Ficou evidente. O alinhamento havia mudado. Não era mais com a filha do CEO. Era comigo. Tiffany permaneceu imóvel, cercada por um silêncio que parecia sufocar. Seus olhos percorriam o ambiente, buscando apoio, qualquer sinal de suporte. Mas ninguém se manifestou. O poder havia mudado de mãos. E a mulher que ela tratava como irrelevante agora estava diante de todas as oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. A verdade é que eu sempre tive controle da situação. Só esperei o momento certo. A manhã seguinte não trouxe celebração. Trouxe silêncio. Um silêncio denso, típico de uma sala corporativa antes de uma mudança definitiva. Um silêncio em que ninguém ousa sequer respirar fundo. Cheguei 5 minutos antes. Sentei-me à mesa longa, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. E agora, pela primeira vez, parecia que eu realmente pertencia àquele lugar. Vincent Lang já estava na cabeceira. Apenas um aceno de cabeça. Tiffany chegou 2 minutos atrasada. Ainda tentava sustentar uma imagem de controle. Sua maquiagem impecável, postura rígida, mas o olhar denunciava tensão. Procurava apoio em uma sala que já não respondia a ela. O CEO entrou por último, sem encarar ninguém. A reunião começou com números. A equipe de Lang apresentou projeções atualizadas, ajustes financeiros e redistribuições que anulavam discretamente os projetos conduzidos por Tiffany. Depois vieram os dados da auditoria. 2 slides diretos. Despesas pessoais mascaradas como compromissos profissionais. Uma viagem a Santorini registrada como integração de equipe. E um recibo digital de uma garrafa de vinho no valor de $3.200, acompanhado por um emoji de coração. Tiffany tentou interromper. Lang apenas levantou a sobrancelha. Ela se calou. O diretor de recursos humanos pigarreou, visivelmente desconfortável. Diante dessas inconsistências e da nova estrutura acionária, recomendamos que a senhorita Lockwood seja colocada em licença administrativa até a conclusão de uma revisão completa de conformidade. As palavras foram firmes. O CEO tentou reagir,
Deve haver uma explicação. Lang respondeu sem alterar o tom. Existe. Apenas não foi ouvida antes. O silêncio voltou. A decisão foi tomada em caráter emergencial, seguindo recomendação do comitê de auditoria. Tiffany não discutiu, não reagiu, apenas permaneceu ali, como se tivesse perdido a energia. Tentou sustentar meu olhar, mas não conseguiu. O CEO respirou fundo. O conselho também gostaria de reconhecer formalmente as contribuições de Sarah ao longo dos últimos anos. Lang se inclinou levemente. A partir de agora, Sarah passará a atuar em uma função estratégica interina de apoio ao conselho, até a formalização da sua nomeação dentro dos processos de governança. Assenti, sem aplausos, sem comentários, apenas a adaptação silenciosa à nova realidade. Ao final, organizei meus papéis por hábito. Ao sair, passei pela sala onde o RH havia tentado me pressionar dias antes. O homem da prancheta evitou contato visual. Karen estava ali. Ela congelou ao me ver. Parei por um instante, sustentei seu olhar e sorri levemente. Sem dizer nada, segui até o elevador. Desci até o saguão e caminhei sob a luz da manhã, que parecia mais leve. Meu celular vibrou. Mensagem de Vincent. Eles não vão mais te subestimar. Observei a cidade à minha frente, prédios refletindo o céu limpo. Respirei fundo e respondi: da próxima vez que alguém me chamar de entediante, diga que isso custa pelo menos 1 milhão. O que essa história mostra não é apenas uma vingança bem executada, mas o funcionamento silencioso do poder real dentro de estruturas corporativas. Sarah não venceu porque reagiu à humilhação, mas porque nunca jogou o mesmo jogo que os outros. Enquanto Tiffany buscava validação imediata, Sarah acumulava entendimento, padrões e influência. Existe uma diferença profunda entre quem precisa ser visto e quem entende como tudo funciona por trás. O mais interessante é que ninguém percebe a mudança de poder no momento em que ela começa, apenas quando já é tarde demais. Isso revela algo importante. Reconhecimento nem sempre acompanha valor. Muitas vezes, ele só aparece quando o controle já mudou de mãos. E quem entendeu isso percebe que o silêncio pode ser muito mais estratégico do que qualquer confronto direto. Histórias como essa deixam uma lição clara. Ser subestimado pode ser uma das maiores vantagens estratégicas que alguém pode ter. Enquanto todos disputam atenção, quem observa ganha tempo para entender o sistema, identificar falhas e agir com precisão. Sarah não buscou aprovação, nem tentou provar seu valor para quem não estava disposto a reconhecer. Em vez disso, ela direcionou sua inteligência para quem realmente tinha poder de decisão. Isso muda tudo. O erro mais comum em ambientes competitivos é acreditar que esforço visível gera reconhecimento automático. Nem sempre. Às vezes, o verdadeiro avanço acontece quando você escolhe onde investir sua energia e, principalmente, para quem demonstrar seu valor. Saber esperar, analisar e agir no momento certo não é fraqueza. É domínio. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Sarah, teria esperado tanto tempo em silêncio? Ou teria agido antes, correndo o risco de ser ignorado? E você acredita que Tiffany realmente perdeu o poder por incompetência? Ou por subestimar alguém que nunca tentou competir de forma óbvia? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre poder e estratégia, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas. Às 8h04 da manhã, eu já sabia que estavam tentando me tirar do jogo. Minha placa ainda estava na porta do escritório. Meu nome ainda aparecia no organograma. Mas a cadeira na cabeceira da mesa do comitê de investimentos, a mesma onde sentei pelos últimos 9 anos, já tinha outro dono. Soren Aldridge estava sentado nela. Quando entrei na sala, ele nem se levantou. Ele apenas indicou uma cadeira no fim da fileira, como quem aponta para um mensageiro onde fica a sala de correspondência. Camille, disse ele,
sorrindo para a sala em vez de para mim. Fizemos algumas mudanças na forma como a Sablecrest opera. Acho que você vai considerá-las interessantes. Eu já tinha liderado investimentos de mais de 3 bilhões de dólares. E ninguém naquela sala fazia ideia da única linha de texto que impedia qualquer movimentação sem mim. Sentei, sorri de volta e deixei que ele continuasse. Passei a maior parte da minha vida adulta aprendendo que a pessoa mais silenciosa em uma sala de vidro costuma ser a que realmente tem mais influência. Durante 9 anos, fui essa pessoa na Sablecrest Ventures. Meu nome é Camille Bianchi. Entrei na Sablecrest aos 31 anos como sócia, alguém de quem ninguém fora dali tinha ouvido falar, e transformei o comitê de investimentos no motor que levou uma startup em dificuldade a se tornar um fundo de 16 bilhões de dólares. Fui eu quem estruturou o processo de análise que ainda utilizamos. Fui eu quem identificou as 2 saídas que colocaram a empresa no mapa. Quando fundadores vinham apresentar seus projetos, não era para a marca que eles falavam, era para mim, do outro lado da longa mesa de Nogueira no 41º andar, com a cidade inteira se estendendo atrás do vidro como um emaranhado de luzes ao entardecer. Eu gostava daquela mesa. Gostava do silêncio antes de uma votação, do som de uma caneta sendo aberta, da sensação de peso que um compromisso de 40 milhões de dólares carregava quando o número era dito em voz alta. Eu conhecia cada linha de cada contrato que já tínhamos assinado. Sabia onde o dinheiro estava, para onde ia e, mais do que qualquer outra pessoa, sabia como ele podia circular. Essa última parte era a mais importante, embora ninguém ali percebesse isso. A Sablecrest foi fundada por um homem chamado Henrik Lindqvist, um sueco alto e metódico que me contratou pessoalmente e passou 6 anos me ensinando que capital não passa de confiança com um valor associado. Quando a saúde dele começou a piorar, 2 invernos antes, ele se afastou da gestão diária e permitiu que os sócios comanditários reorganizassem a liderança. Antes de sair, ele fez algo que ninguém notou naquele momento. Manteve os documentos originais que regiam a empresa exatamente como tinham sido escritos. Lembro bem da tarde em que ele redigiu a cláusula mais importante. Estávamos em seu escritório, com a luz suave entrando pelas persianas, quando ele deslizou uma única página na minha direção. O capital se torna perigoso quando deixa de ouvir, disse ele. Por isso estou criando um mecanismo de proteção. A aprovação final de cada investimento ficará com o presidente do comitê de investimentos, não com o conselho, nem com o sócio-gerente. Essa regra só pode ser alterada nos casos em que uma maioria qualificada dos sócios comanditários aprove formalmente uma exceção, conforme previsto no contrato. E quem é o presidente? Perguntei. Ele me olhou como se a resposta fosse óbvia. Você será, com o tempo. Quero alguém que realmente leia as entrelinhas. 4 anos depois, me tornei presidente do comitê de investimentos. Li cada detalhe. E durante muito tempo, ninguém me obrigou a usar aquilo. Isso mudou em uma terça-feira no início da primavera, na manhã em que Soren Aldridge tomou o meu lugar. Os sócios o trouxeram durante as festas de fim de ano. Um homem elegante, na casa dos 40 anos, com uma trajetória construída sobre um único fundo de sucesso e uma habilidade impressionante de parecer sempre seguro do que dizia. O comunicado oficial o apresentava como sócio-gerente, responsável por modernizar o modelo operacional da Sablecrest. Na prática, isso significava cortar custos, substituir pessoas antigas e dar aos investidores a sensação de movimento. Fiquei sabendo da contratação da mesma forma que o restante da equipe, pelo comunicado. Naquela primeira manhã, depois de me direcionar para o fim da mesa e dizer a todos que as mudanças seriam positivas, ele conduziu toda a reunião sozinho. Foi direto ao ponto. Ignorou a etapa de análise detalhada. Quando Naoko Tanaka, nossa analista sênior, tentou levantar uma preocupação sobre liquidez em um investimento avançado, ele ergueu a mão sem sequer olhar para ela. Vamos parar com esse pessimismo, disse. Não vim aqui para atrasar nada. Naoko cruzou o olhar comigo do outro lado da mesa. Trabalhamos juntas por 6 anos, e ela sabia interpretar minha expressão melhor do que qualquer pessoa. Diga alguma coisa? Era o que o olhar dela dizia. Eu não disse. Ainda não.
Depois da reunião, Soren me abordou no corredor ao lado das janelas que iam do chão ao teto, onde a luz da manhã fazia tudo parecer o interior de uma lente. Camille, ele disse, pronunciando meu nome com cuidado. Quero garantir que estamos alinhados. Você fez um bom trabalho aqui, mas os investidores querem velocidade. Em 3 anos, esta empresa precisa ser outra. Ele sorriu. Tenho certeza de que existe um papel para você nisso. Talvez um cargo de consultora, algo que permita se afastar da pressão. Um cargo de consultora. A expressão que empresas usam quando querem seu nome vinculado, mas sem influência real. Que generoso, respondi. Ele concordou, sem perceber o tom. Gostaria que você começasse a transferir suas responsabilidades no comitê para a equipe de negócios. Uma transição tranquila, sem complicações. Ele bateu de leve no vidro ao lado, como se já tivesse assumido o controle de tudo. Vamos fechar o novo fundo de crescimento em 6 semanas. Continuou. Quero que ele seja conduzido por mim. Olhei para ele, depois para a cidade atrás dele. Claro, respondi. O que a empresa precisar? Ele se afastou satisfeito, já olhando para o celular. O que ele não sabia, o que ninguém ali se deu ao trabalho de verificar, era que o novo fundo de crescimento não poderia ser fechado sem uma assinatura. E não era a dele. Voltei para o meu escritório. Sentei em silêncio. E abri o contrato original, exatamente na página que eu conhecia de memória. O processo de destituição começou 2 semanas depois, e Soren fez questão de tornar aquilo público. Chamou de sessão de alinhamento de liderança. 40 pessoas de diferentes áreas da empresa lotaram a sala principal do conselho no 41º andar. Sócios, equipe de negócios, analistas e até funcionários que normalmente não passavam da recepção. Ele estava na cabeceira da longa mesa de Nogueira, a mesma onde me sentei por 9 anos, com uma apresentação projetada atrás dele. A Sable Crest está entrando em uma nova fase, disse ele. E novas fases exigem clareza estrutural. Ele avançou o slide. Um novo organograma apareceu. Meu nome havia sido deslocado para uma pequena caixa cinza, isolada, com uma única palavra em itálico acima dela. Consultiva. Algumas pessoas se mexeram nas cadeiras. Naoko Tanaka permaneceu completamente imóvel. Camille está conosco há muito tempo, continuou Soren, com um tom calmo, quase condescendente. O conhecimento institucional dela é valioso, mas o comitê de investimentos precisa de energia. Precisa de pessoas que impulsionem negócios, não de pessoas que os travem. Ele então olhou diretamente para mim pela primeira vez. Camille, vou ser direto porque respeito você. Durante anos, esta empresa operou com cautela demais, proteção demais. Precisamos amadurecer. Boazinha demais. A palavra caiu na sala como um caco de vidro. Alguém, um dos sócios mais jovens que Soren vinha aproximando, um homem chamado Bjorn Aldenhoff, que havia entrado na empresa na semana anterior, soltou uma risada. Um som curto e incômodo que ele tentou disfarçar com uma tosse. Senti o calor subir pela nuca, mas mantive o rosto completamente neutro. Passei 20 anos em salas cheias de homens que confundiam silêncio com fraqueza, e aprendi que a atitude mais cara que você pode ter é reagir no ritmo imposto por outra pessoa. Entendo, eu disse. Eu sabia que você entenderia. Soren sorriu, satisfeito, e avançou para o próximo slide. A partir de agora, todas as aprovações do comitê passarão por mim. O fundo de crescimento fecha em 4 semanas, e pretendo concluir isso sem pendências. Do outro lado da mesa, o maxilar de Naoko se contraiu. Depois da reunião, ela me seguiu até o meu escritório e fechou a porta. Camille, isso é um absurdo. Boazinha demais? Na frente de toda a empresa? Ela tremia. Você construiu tudo isso. Metade dessas pessoas só está aqui por causa dos negócios que você trouxe. Fala alguma coisa. Resista. Sentei e olhei para a cidade. Resistir ali significaria jogar exatamente no jogo dele, eu disse. E esse é o único jogo que ele entende. E daí?
Você vai simplesmente aceitar isso? Por enquanto respondi. Deixei ele continuar. Ela me encarou, frustrada, ainda sem perceber o que eu já tinha percebido. A traição mais profunda veio 3 dias depois, e não foi barulhenta. Foi silenciosa, o que sempre é pior. Eu deveria comparecer ao jantar de primavera dos sócios comanditários, o evento anual em que os principais investidores da empresa se reuniam em uma sala reservada no centro da cidade para acompanhar o desempenho do capital investido. Eu tinha participado de todos os jantares nos últimos 9 anos. Fui eu quem trouxe 3 dos principais sócios comanditários da empresa, incluindo o maior deles, um discreto escritório familiar que havia investido quase 1/3 de todo o fundo. Eles confiavam na Sable Crest, porque confiavam em mim. Eu me sentava ao lado do diretor em todos os jantares desde o início do nosso relacionamento profissional. Este ano, meu convite simplesmente não chegou. Descobri por acaso. Naoko mencionou a lista de convidados de forma casual, presumindo que eu estivesse incluída. Confirmei com o coordenador de eventos, um rapaz gentil que empalideceu ao perceber o que estava me dizendo. O Sr. Aldridge atualizou a lista pessoalmente, disse ele. Ele informou que membros da diretoria não participariam de eventos com os investidores. Sinto muito, Sra. Bianchi. Achei que fosse um erro. Não era. Era um recado. Naquela noite, permaneci sentada sozinha no escritório muito depois de todos terem ido embora, com a cidade piscando lá embaixo, e pensei no escritório da família. No Sr. Takeda, o diretor mais velho que sempre perguntava pelo nome da minha mãe, que uma vez me disse que investiu na Sable Crest por causa da mulher que realmente lia os contratos. Soren estava prestes a se colocar diante dele e apresentar o fechamento de um fundo que, juridicamente, não poderia acontecer. Quase sorri. Em vez disso, fiz o que sempre faço antes de agir. Reuni os fatos. Abri o repositório principal de documentos da empresa e confirmei, um a um, tudo o que eu já sabia. O contrato de sociedade original, sem alterações. O Estatuto do Comitê de Investimentos, assinado por Henrik. A cláusula, seção 9, subseção C, exatamente como ele havia deixado, em linguagem clara o suficiente para qualquer associado iniciante entender, nomeando o presidente do Comitê de Investimentos como responsável pela aprovação final de cada alocação de capital, salvo nos casos em que uma maioria qualificada dos sócios comanditários aprove formalmente uma exceção, conforme previsto no contrato. Eu ainda era a presidente do Comitê de Investimentos. Soren mudou meu nome em um slide. Nunca alterou o único documento que realmente importava. Imprimi a página. Li mais uma vez sob a luz do abajur. Depois peguei o telefone e disquei um número para o qual não ligava havia mais de 1 ano. O número pessoal de Henrik Lindqvist. Chamou 2 vezes antes de completar. Antes de contar o que Henrik disse quando atendeu, deixei-o fazer uma pausa. Quero te perguntar uma coisa. Se você estivesse naquela sala, tivesse sido colocada naquela posição e chamada de boazinha demais na frente de toda a empresa, você ficaria em silêncio como eu fiquei ou teria saído na hora? Me conta nos comentários. Ficar quieta ou reagir? Eu leio todos. E se quiser ver como uma única página impressa foi capaz de virar esse jogo, se inscreve para não perder nada. Porque o que aconteceu depois começou com uma cláusula que ele nunca se deu ao trabalho de ler. Camille. A voz de Henrik soava mais fraca do que eu lembrava, mas ainda carregava aquele calor. Eu estava me perguntando quanto tempo você levaria para me ligar. Quase ri. Você já sabia. Eu acompanhei os comunicados de imprensa mesmo de longe. Uma pausa seca. Um modernizador. Sempre colocam um modernizador quando querem apagar quem construiu tudo isso. Ele respirou fundo. Ele está tentando fechar o fundo de crescimento, não está? Em 4 semanas. E ele te afastou. Um cargo de consultora, eu disse, em um slide. Henrik ficou em silêncio por um momento. Então, em voz baixa. Camille, o documento ainda está como eu escrevi. Seção 9, subseção C. Sem alterações. Conferi no repositório hoje à noite. Então ele tem um problema que nem imagina. Eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Você não precisa da minha autorização, entende?
Nunca precisou. Eu só queria ter certeza de que você ainda lembrava que a caneta está com você. Eu lembro, eu disse. Só precisava ouvir isso de você. Então está dito. Uma pausa. Faça eles lerem cada linha com calma, Camille. A ligação caiu. Fiquei sentada no escuro, deixando o peso daquilo tudo se acomodar. Quando as pessoas ouvem a palavra cláusula, imaginam advogados, brechas e anos de disputa judicial. Não era nada disso. Era algo muito mais simples e muito mais decisivo. Os fundos da Sablecrest eram regidos por um único contrato principal de parceria, o documento que cada sócio comanditário assinava ao investir. A seção 9 descrevia como o capital poderia ser utilizado, desde a análise até a alocação de capital. E a subseção C, em 11 linhas diretas, estabelecia que nenhum valor poderia ser investido em qualquer fundo da Sablecrest sem a aprovação final por escrito do presidente do Comitê de Investimentos, e que essa regra só poderia ser flexibilizada nos casos em que uma maioria qualificada dos sócios comanditários aprovasse formalmente uma exceção, conforme previsto no contrato. Consentimento formal do presidente, nos termos previstos no contrato. Henrique escreveu aquilo como uma proteção contra decisões impulsivas, mas uma proteção é apenas uma trava, e uma trava só responde a quem possui a chave. Eu ainda era, legalmente e em todos os documentos válidos, a presidente. Soren anunciou uma reestruturação em uma reunião interna. Ele não obteve minha assinatura para alterar o acordo de governança, porque ninguém disse a ele que isso era necessário. E ele não teria conseguido, mesmo se tivesse tentado. A cláusula exigia meu consentimento para remover aquele poder. Ele teria que vir até mim e pedir formalmente que eu abrisse mão daquilo que agora estava bloqueando seus planos. Ele nunca pediu. Assumiu que um organograma equivalia à autoridade. Pensei em todas as pequenas decisões, discretas e pouco valorizadas, que mantiveram aquela chave nas minhas mãos ao longo dos anos. Quando os sócios reorganizaram a liderança, após a saída de Henrik, o jurídico preparou uma série de documentos atualizados. No meio deles havia uma alteração quase imperceptível que transferiria a aprovação final para o sócio-gerente ou alguém indicado por ele. Eu encontrei aquilo em um domingo, lendo linha por linha como Henrik havia me ensinado, e risquei o trecho antes de devolver com um bilhete. A seção 9C estava protegida pelo fundador e não podia ser alterada naquele contexto. Ninguém questionou. Ninguém sequer percebeu. Naquela semana, estavam ocupados discutindo contratos de locação de escritórios. Eu protegi aquela única cláusula 3 vezes em 9 anos, e em nenhuma delas precisei explicar o motivo. As pessoas acreditavam que eu era apenas meticulosa. E eu era mesmo. Mas também era quem mantinha a única porta realmente importante trancada, com a chave sempre comigo toda vez que alguém tentava deixá-la aberta. Agora, Soren avançava rapidamente para concluir uma captação de 3 bilhões e 16 milhões de dólares, e a porta permanecia fechada. Ele começou a sentir que havia algo errado antes mesmo de compreender o que era. Tudo teve início com a advogada principal do fundo de crescimento, uma profissional externa experiente chamada Priya Sharma, cujo escritório havia sido contratado para formalizar o fechamento. Durante a fase final da revisão jurídica antes do fechamento, ela enviou um e-mail para Soren, com cópia para mim, como determina o protocolo. O texto continha 3 frases. A terceira dizia: de acordo com a seção 9C do contrato principal, todas as aprovações finais de alocação de capital exigem o consentimento por escrito do presidente do Comitê de Investimentos. Por favor, confirme quem ocupa atualmente essa posição para que possamos direcionar corretamente as páginas de assinatura. Imagino que Soren tenha lido aquilo como quem vê um detalhe irrelevante. Presidente formal. Ele provavelmente respondeu com o próprio nome sem pensar muito. Priya respondeu em menos de 1 hora, novamente me incluindo na cópia. Nossos registros e o documento constitutivo indicam Camille Bianchi como presidente do Comitê de Investimentos. Não há nenhuma emenda assinada que a substitua ou remova. Por favor, esclareça. Naquela tarde, Soren apareceu na minha porta. Ele ainda sorria,
Mas já era um sorriso diferente. Um sorriso contido, típico de quem percebe que algo não está certo, mas ainda não consegue identificar o que. Ele segurava o celular com o e-mail aberto. Camille, só um ponto rápido. A voz dele soava leve demais. O jurídico encontrou alguns documentos antigos com o seu nome vinculado a um comitê. Coisa da época do fundador. Preciso que você assine um termo simples de consentimento para atualizarmos isso antes do fechamento. Nada fora do padrão. Olhei para ele com calma. Claro, eu disse. Pode enviar. Vou analisar com atenção. É só uma página, respondeu ele. Não precisa ler. Deixei o silêncio se estender por alguns segundos. Soren, eu disse. Eu leio tudo. Naquele instante, algo mudou no olhar dele. Foi sutil, mas suficiente. Era o primeiro sinal de que ele começava a entender que o chão já não estava tão firme quanto parecia. Ele riu, um pouco atrasado, e disse que não havia urgência. Mas havia. Ele só ainda não sabia. O fechamento estava marcado para quinta-feira, às 10 horas. Na maior sala de reuniões do 41º andar, com 3 paredes de vidro e a cidade inteira ao redor como testemunha, Soren transformou o momento em um espetáculo. Havia buffet e um fotógrafo registrando tudo. O fundo de crescimento estava prestes a ser fechado com 3 bilhões e 16 milhões de dólares em capital comprometido, a maior captação da história da Sable Crest. E ele queria que todos ali associassem aquele marco diretamente a ele. As páginas de assinatura estavam organizadas em uma pasta de couro na cabeceira da mesa. Priya Sharma permanecia em silêncio a um lado, com os documentos à frente e uma expressão cautelosa. Naoko estava mais ao fundo, com as mãos entrelaçadas, observando cada detalhe. Os sócios comanditários começaram a chegar. Cerca de 1 dúzia deles. Eram as pessoas cujo capital sustentava toda a operação. Entre eles, sentado na segunda posição a partir da cabeceira, estava o Sr. Takeda. Aos 81 anos, impecável, era o diretor do escritório familiar que sozinho representava quase 1/3 do fundo. Ele havia viajado especialmente para aquela ocasião. Quando me viu entrar, levantou-se, sendo o único na sala a fazer isso, e fez uma leve reverência. Bianchi-san, disse com cordialidade. Fico satisfeito. Disseram-me que você havia se afastado. Ainda bem que estavam equivocados. O maxilar de Soren se contraiu por um instante, mas ele rapidamente recuperou a postura. Camille está aqui como consultora, disse ele com naturalidade. Hoje o foco é o futuro da empresa. O Sr. Takeda olhou para ele, depois para mim, e permaneceu em silêncio antes de se sentar novamente. Soren assumiu a condução da sala. Ele dominava bem aquele tipo de ambiente. Falava com segurança sobre visão, crescimento e velocidade. Apontava para a cidade além do vidro, como se estivesse revelando algo que havia criado. Então abriu a pasta, deslizou as páginas de assinatura até o centro da mesa e disse: com isso, gostaria de concluir formalmente o Sable Crest Growth Fund. Priya, você pode explicar os próximos passos? Priya Sharma limpou a garganta. Não pegou os documentos. Antes de prosseguirmos, ela disse: o contrato principal exige a aprovação formal do presidente do Comitê de Investimentos para autorizar a alocação de capital. Seção 9C. A página já está preparada. Ela olhou diretamente para mim. Senhora Bianchi, como presidente do comitê, a aprovação cabe a você. O silêncio que se formou foi imediato e absoluto. Soren soltou uma risada curta, mas falha. Certo. Sim. Apenas um ajuste formal. Camille já estava prestes a assinar o termo de atualização. Ele empurrou uma folha na minha direção. Era o documento que retiraria minha autoridade. Assine isto primeiro e seguimos com o processo. Olhei para o papel. Depois para ele. Não toquei na caneta. Soren, eu disse. Eu também li este. Levantei-me. Durante 9 anos naquela sala, nunca me senti menor do que qualquer pessoa ali.
Há 3 semanas você me chamou de boazinha demais diante de 40 pessoas. Colocou meu nome em um quadro e afirmou que a empresa precisava amadurecer. Minha voz permanecia calma. Você anunciou uma reorganização. O que você não fez, o que quase ninguém faz, foi ler o documento que governa cada valor investido aqui. Voltei-me aos investidores. A seção 9C do contrato estabelece que nenhum capital pode ser investido em qualquer fundo da Sable Crest, sem a aprovação formal do presidente do Comitê de Investimentos. Essa cláusula não pode ser modificada, delegada ou suspensa sem o consentimento assinado do próprio presidente. Foi redigida por Henrik Lindqvist, no ano de fundação da empresa. Até hoje, em todos os registros válidos, sou eu quem ocupa essa posição. Nenhuma alteração foi formalizada, porque a única pessoa autorizada a assiná-la sou eu. E eu nunca assinei. O rosto de Soren perdeu a cor. Isso é só uma formalidade, ele disse. Uma regra antiga. O Conselho já reorganizou isso. O Conselho não pode alterar uma cláusula protegida pelo fundador, disse Priya em tom baixo. Revisei isso 3 vezes. É extremamente difícil de contornar. Olhei para Soren. Este fundo está sendo fechado com 3 bilhões e 16 milhões de dólares, eu disse. E nenhum valor será movimentado sem a minha aprovação formal, especialmente nas condições atuais. Ele abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. Então o desconforto surgiu, como sempre acontece. Primeiro como negação, depois como tentativa de negociação, até revelar o que realmente estava por trás. Camille, vamos agir com bom senso. Ele se inclinava sobre a mesa, com as mãos apoiadas e abertas. Quer o título de presidente de volta? Fique com ele. Quer voltar aos jantares com os sócios? Está resolvido. Eu exagerei, tudo bem. Mas você não pode comprometer um acordo de 3 bilhões e 16 milhões de dólares por causa de algo pessoal. Essas pessoas... Ele fez um gesto em direção à sala. Atravessaram o mundo para estar aqui. Assine o contrato. A gente resolve o restante hoje à noite. Não estou comprometendo nada, eu disse. Estou apenas fazendo exatamente o que o documento determina, lendo com atenção. Você vai acabar com a sua própria reputação. Ele falou em tom baixo, quase ameaçando. Saia daqui e nunca mais vai trabalhar neste mercado. Eu faço questão disso. Sr. Aldridge. A voz veio do Sr. Takeda. Calma, com sotaque firme. Todos na sala se voltaram. O homem mais velho se levantou outra vez, sem pressa, e ajeitou o paletó. Eu investi nesta empresa por causa da mulher que lê os contratos. Vocês a colocaram de lado e não nos comunicaram. Ele olhou para os outros sócios, vários já concordando em silêncio. Não vou colocar capital em alguém em quem não confio. Não irei autorizar novos aportes nessas condições e solicitarei uma revisão formal junto ao Conselho até segunda-feira. Um a um, ao redor da mesa de vidro, os demais começaram a se posicionar da mesma forma. Soren se virou para mim, e a expressão de confronto desapareceu do rosto dele. Pela primeira vez, ele percebeu o tamanho do problema que tinha criado. Peguei a caneta enfim, não para assinar o termo que ele havia preparado, mas para colocá-la de volta sobre a mesa, fechada, visível para todos. Você queria que esse fundo fosse seu, eu disse. Nunca foi. O conselho se reuniu naquela sexta-feira, um dia depois do fechamento que não aconteceu. Eu não participei da maior parte da reunião. Nem precisava. O Sr. Takeda estava lá. Assim como outros sócios minoritários que viram Soren Aldridge me pressionar do outro lado da mesa de vidro, ao mesmo tempo em que tentava me convencer a assinar. Na tarde de sexta, o Escritório de Gestão Patrimonial e mais 4 investidores âncora enviaram uma carta conjunta ao Conselho. Apenas 2 parágrafos. O segundo fazia uma única pergunta. Como foi possível nomear um sócio-gerente que não sabia quem tinha o controle do capital da empresa? Não existe uma boa resposta para isso. O Conselho nem tentou formular uma. O Conselho iniciou o processo para destituir Soren do cargo de sócio-gerente, afastando-o imediatamente enquanto a decisão formal era conduzida.
O comunicado divulgado pela Sable Crest na segunda-feira seguinte trouxe o tom habitual para esse tipo de situação. Transição de liderança, decisão em comum acordo. A empresa agradece ao Sr. Aldridge por suas contribuições. Todos no setor entenderam o que aquilo realmente significava. Um executivo foi contratado para modernizar a empresa e saiu em menos de 3 meses porque nunca leu o documento que a sustentava. O fundo de crescimento foi concluído algumas semanas depois, com 3 bilhões e 16 milhões de dólares, com a minha assinatura na autorização de alocação de capital, exatamente onde Henrik sempre quis que estivesse. Naquela mesma tarde, o Sr. Takeda reafirmou seu compromisso e sinalizou interesse em ampliar sua participação. Quando liguei para agradecer, ele dispensou formalidades. Você não precisava da minha ajuda, disse ele. Eu só precisei lembrar os outros de prestar atenção em quem realmente lê os contratos. O conselho me ofereceu imediatamente o cargo de sócio-gerente. Pensei bastante antes de aceitar, sentada no meu escritório, observando a cidade passar do dourado para o cinza e depois para o preto. Passei 9 anos sendo a pessoa mais silenciosa daquela sala de vidro. Eu tinha conquistado a cadeira de maior destaque. Mas vi de perto o que essa posição fazia com pessoas como Soren. Como fazia acreditar que o título representava o poder, quando o poder sempre esteve em outro lugar, mais discreto, nas linhas que ninguém se dava ao trabalho de ler. Aceitei, ainda assim. Mas aceitei nos meus termos. Mantive a seção 9C exatamente como Henrik havia escrito. Não transferi a aprovação final para o sócio-gerente. Deixei com o presidente do Comitê de Investimentos, função que agora acumulo junto com a de sócia-gerente. Não por desconfiar de quem venha depois, mas porque confio mais na estrutura do que em qualquer pessoa que detenha autoridade, inclusive em mim mesma. Esse é o ponto central. Uma proteção que se adapta à vontade de quem está no comando deixa de ser proteção. Vira apenas um gesto simbólico. Hoje, Akiko Tanaka é sócia. Eu a promovi no primeiro mês. Ela foi a única naquela sala disposta a apontar um risco enquanto Soren ignorava tudo. Aprendi a manter por perto quem questiona e a manter certa distância de quem apenas concorda. Bjorn Aldenhoff, o jovem sócio que riu quando Soren me chamou de boazinha demais, pediu demissão 3 semanas após a saída dele. Disse a todos que tinha encontrado uma oportunidade melhor. Não encontrou. Nunca falei nada contra ele. Não foi necessário. O mercado é pequeno, e as pessoas lembram. Sobre Soren, ouvi o que normalmente se ouve. Uma posição em conselho que desapareceu discretamente. Uma tentativa de levantar capital para um fundo próprio que não avançou, porque os investidores continuavam fazendo a mesma pergunta que o Sr. Takeda havia feito. A última notícia que tive foi que ele estava atuando em um cargo de consultor, no modelo mais tradicional, burocrático. Exatamente o tipo de função que ele tentou me oferecer como compensação. Não senti satisfação. O que senti foi algo mais próximo de equilíbrio. Henrik me ligou na semana em que o fundo foi concluído. A voz dele estava ainda mais fraca, e nós dois sabíamos, sem precisar dizer, que não haveria muitas outras conversas. Você segurou a caneta, ele disse. Você me deu a caneta. Eu respondi. Não. Houve uma pausa longa, e eu consegui perceber o leve sorriso na voz dele. Eu te dei uma cláusula. Você passou 9 anos garantindo que ela continuasse relevante. Isso é outra coisa. Ele respirou fundo. A maioria das pessoas que recebe uma chave simplesmente a carrega e esquece dela. Você manteve a porta fechada, Camille. Em silêncio. Por anos. Até o momento em que isso realmente fez diferença. Ele faleceu naquele outono. Fui eu quem fez o discurso. Contei sobre o dia em que ele deslizou uma única página sobre a mesa e me disse que o capital se torna perigoso quando deixa de ouvir. Não mencionei a seção 9C. Algumas proteções funcionam melhor quando permanecem invisíveis. Ainda me sento na cabeceira da mesa de madeira no 41º andar. A cidade continua se revelando atrás do vidro como um emaranhado de luzes ao entardecer. Novos fundadores apresentam suas ideias ali. Novos sócios gerentes passam,
E em algum momento alguém vai abrir os documentos da empresa, encontrar aquela cláusula em comum e se perguntar por que algo assim foi construído dessa forma. Espero que leiam com atenção, porque essa é a única lição em que sempre confiei. O poder nem sempre se anuncia. Às vezes, ele permanece discreto em uma cadeira ao fundo, em um detalhe esquecido em uma apresentação, na mulher que ninguém se deu ao trabalho de entender, segurando uma única linha de texto e aguardando que alguém peça sua assinatura. Eles raramente leem as letras miúdas. Eu sempre leio. A lição dessa história é que o verdadeiro poder raramente está onde todos olham. Ele não depende de títulos, cargos ou visibilidade, mas de entendimento profundo da estrutura. Camille não venceu por confronto direto, nem por força, mas por disciplina, consistência e atenção aos detalhes ignorados. Enquanto outros buscavam controle imediato, ela construiu influência real ao longo do tempo, protegendo aquilo que ninguém valorizava até ser tarde demais. A história mostra que quem domina as regras invisíveis do jogo não precisa disputar espaço, apenas espera o momento certo. No mundo real, isso se traduz em preparo silencioso, leitura cuidadosa e decisões estratégicas. A vitória não é sobre reagir mais rápido, mas sobre estar certo quando todos os outros estão distraídos. É sobre segurar a caneta quando todos acreditam que ela já mudou de mãos e entender que, no fim, quem decide não é quem fala mais alto, é quem sabe exatamente onde assinar. A reflexão aqui vai além do ambiente corporativo. Quantas vezes confundimos presença com poder? Quantas vezes acreditamos que quem lidera uma sala é quem ocupa o centro dela? Camille revela que influência real não precisa de validação constante. Ela nasce da clareza interna, da leitura precisa dos contextos e da capacidade de agir sem necessidade de reconhecimento imediato. Existe uma força silenciosa em quem observa, entende e escolhe não reagir no tempo dos outros. Isso exige maturidade, controle emocional e uma visão de longo prazo que poucos possuem. A história também expõe um erro comum: subestimar quem não disputa a atenção. No fundo, ela nos confronta com uma pergunta desconfortável. Estamos buscando parecer no controle ou realmente estar no controle? Porque a diferença entre essas duas coisas define quem constrói poder e quem apenas o representa temporariamente. Agora me diz, se você estivesse naquela mesa, teria coragem de apostar bilhões confiando em quem fala bem ou em quem lê tudo em silêncio? E, em que momento exato Camille deixou de ser boazinha e passou a ser a pessoa mais perigosa da sala? E por que ninguém percebeu isso antes? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre poder, estratégia e silêncio, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você aprende a enxergar o que quase ninguém percebe.